Bom, aqui já comigo sentado, ele que é um querido, já conheço de longas datas, doutor Júlio Cravins, ele que é dentista. Hoje, especialmente, né, nesse feriado de Tiradentes, a gente faz até um trocadilho, né, doutor? Mas para falar sobre essa estética bucal, quais são os prós, os contras, o que é de mais, o que é de menos, dica de ouro, ainda que você não tenha um dente de ouro, né, doutor? Querido, muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa revista. Eu que agradeço o convite. Maravilha. É sempre um prazer estar aqui. Coisa boa. Doutor Júlio, para começar, eu queria que você falasse para a gente qual é a importância, né, dessa odontologia estética, a gente falando mesmo da questão dental, não da parte de harmonização e afins, né? Conta um pouquinho para a gente como tem crescido esse segmento dentro da odontologia. Primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui prestando informações à população, né, sobre odontologia, né, sobre essa profissão que nós amamos tanto. E, na realidade, quando a gente vai falar de odontologia estética, a gente procura sempre falar de que a estética, três conceitos, né? Estética, harmonia e função, né? São três conceitos que devem estar, sem dúvida alguma, interligados, né? Não adianta nada a gente ter um dente bonito, né? Uma estética, digamos, agradável, sendo que isso não está com harmonia com os outros componentes da face, né? E também que não tem uma função adequada, né? Então, a estética, ela mexe muito com a autoestima do paciente, né? Com a sua valorização, né? E, claro, quem é que não quer se sentir mais bonito, né? Do que já é. Então, eu acho que a gente tem que informar muitas vezes que os procedimentos que visam se alcançar a estética devem ser realizados de uma maneira criteriosa, né? Sempre não relegando o segundo papel importante, o terceiro também, que é a harmonia e a função do sistema mastigatório. Perfeito. E dentro desse pilar, né, desse tripé, vamos dizer assim, quais são os procedimentos mais realizados dentro dessa odontologia estética, doutor Júlio? Bom, vamos lá. Quando o paciente... existem diversos procedimentos, né? Existe até o procedimento, por exemplo, laminados, né? Facetas de resina que se fazem bastante, né? Esses procedimentos geralmente são feitos em pacientes que têm os dentes, né? Todos os dentes, e tem também, talvez o formato deles, né? Alguma coisa assim que pode, um manchamento, alguma coisa também, né? Também hoje em dia temos também os procedimentos para se alcançar a estética no posicionamento dental, né? Como, por exemplo, os aparelhos ortodônticos, hoje em dia existem os aparelhos invisíveis, né? E é o que eu uso aqui, eu digo que é minha chapa transparente. Pronto, são os alinhadores. Que vai alinhar, né? Exatamente. Bem moderno, né, doutor? Exatamente, imperceptíveis, né? Isso. Que visa, inclusive, a estética, né? Muitas vezes, como a Raquel que está na televisão aqui, aí não quer usar o aparelhinho de metal. Então está com um aparelho que vocês aí não estão percebendo só porque ela falou que vocês estão observando, né? Mas o que a gente tem que observar? Principalmente essa questão da função também que nós temos que ter. Então, os principais procedimentos seriam esses, né? No entanto, assim, existem procedimentos também que visam restabelecer a função e a estética. Por exemplo, um paciente que perdeu dentes, né? Um paciente que perdeu todos os dentes algumas vezes, que aí você tem que recorrer na instalação de implantes dentais, né? Recorrer a essas reabilitações orais mais complexas, né? Que exigem muitas vezes, né, uma recomposição total da estrutura dental do paciente, de todo o sistema, que nós chamamos de sistema estomatognático, né? Que é a face, boca e seus anexos de ação, de competência do cirurgião dentista. Perfeito. Estávamos conversando aqui antes dos bastidores e falando, inclusive, que o falecido doutor Ivo Pitangui, que foi um grande cirurgião plástico, uma vez eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que quando as pessoas queriam, vou fazer uma rinoplastia, vou fazer um procedimento, né, uma cirurgia para aumentar a boca e tal, antes ele falava para a pessoa procurar um dentista, porque quando é feito essa remodelação, né, essa estrutura toda, muda o rosto da pessoa. Exatamente. Tanto é que você vê uma pessoa idosa, se ela usa dentadura, né, vamos falar, quando ela tira... Eu fico assim igual a da prata, né, doutor? Exatamente. Mas me conta um pouquinho, além de todos esses benefícios que você falou, inclusive na autoestima das pessoas, realmente, de fato, quais os outros benefícios essa odontologia estética pode trazer? E mais uma pergunta, por exemplo, quem vai fazer ali um implante, né, um implante dentário, esse implante ele já pode ser feito como se ele fosse uma lente de contato?
ou não, ou ele é um dente meio parecido, e se a pessoa quiser, posteriormente, ela pode fazer um procedimento de lentes? É uma dúvida que eu tenho. Vamos lá, vou começar da última pergunta. O implante dental nada mais é do que um substituto, né, de um elemento dental perdido. Então vamos dizer que a pessoa perdeu um dente ou um conjunto de dentes. O implante dental ele é um pequeno parafuso, né, feito de um metal chamado titânio, né? Existem também os implantes de zircônia, são os implantes cerâmicos, né? Então esses implantes eles são cirurgicamente colocados dentro do tecido ósseo, tá? Esse implante ele faz sofre um processo chamado de ossointegração, né? Que é a união entre esse material, o titânio, e o tecido ósseo. Então, para ele ficar fixo, né? Bem fixo. E sobre esse implante, ele é colocado um dente artificial, né? Que pode ser uma cerâmica, né? Pode ser uma resina, pode ser uma metaloplástica, nós chamamos, né? Que é uma parte de metal, uma parte de resina, ou ela completamente cerâmica. As lentes, por exemplo, as lentes de contato cerâmicas, né? Elas são feitas do mesmo material, né? Algumas delas. Então, podem ser feitos, se ele tiver os dentes do lado também, for fazer uma reabilitação estética desse jeito, você pode fazer o implante, né? O suporte, né? O apoiozinho, a raizinha, e já colocar o dente no formato no formato e na cor, né, de todos os outros que foram previamente reabilitados, né? Então é isso aí. A estética, como ele fala, muitas vezes as pessoas buscam os procedimentos estéticos no sentido de exacerbar algumas coisas, como tu falaste ainda agora, né? As pessoas, quando perdem os dentes, né, como o Tang falou, que a pessoa fica assim com a aparência mais envelhecida mesmo, né? Existem algumas medidas na face, né, que nós falamos, principalmente o terço inferior, que é dessa área chamada subnasália até o pulmão, nessa área aqui, com essa aqui do meio e essa aqui em cima. A proporção, né? As proporções dos terços faciais devem ser iguais, né, os terços faciais. E quando, por exemplo, uma pessoa perde dentes, ela perde uma referência chamada de dimensão vertical. Que acontece? Essa altura dos dentes, ela não existe. Aí há uma tendência que a mandíbula fechar mais, a se projetar, isso aqui ficar curtinho. Pequenininho, então, né? daquela, a gente chama de face de bruxinha, né? Sim, verdade. Que aqui fica o narizinho caído e envelhecido. E fica essa movimentaçãozinha, porque o paciente tem a impressão que está com a boca aberta o tempo todo. Imagina. E aí ele tende a fechar. Então, por isso que há uma necessidade muito importante de quando se for fazer esse tipo de reabilitação estética, se devolva exatamente essa estrutura, que você tem uns encaixes bem estabelecidos, né? Perfeito. É como uma engenharia, né? É verdade, entendeu? sem já dúvida. Fazer isso, né? Olha, doutor Júlio, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Nesse feriadão de Tiradentes. O dentista tão renomado, tão capacitado quanto você, falando sobre a importância aí da odontologia estética. Volte outras vezes, trazendo mais informações, viu? É muito bom a gente poder esclarecer e trazer informação aqui para o nosso telespectador, tá certo? Muito obrigado, um ótimo feriado a todos. Espero que tenha tirado as dúvidas da nossa população, né, desse tema tão importante que é a odontologia. Com certeza. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.